da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 10. De manhã, os Clares contemplaram, entre atemorizados e consternados, uma paisagem tão estranha que nunca haviam imaginado pudesse existir no mesmo planeta em que existia a Nova Zelândia. As colinas ondulantes lá estavam, sem dúvida, mas nada mais lhes recordava a terra que haviam deixado. Tudo pardo e cinzento, até as árvores. O trigo do inverno já fora convertido em prata acastanhada pelo sol ofuscante, e eram quilômetros de trigo que se arrepiavam e inclinavam ao vento, interrompidos apenas por bosquetes de árvores altas e esguias, de folhas azuis e moitas poeirentas de cansados arbustos cinzentos. Os olhos estoicos de Fi contemplaram a cena sem mudar de expressão, mas os da pobre Maddie encheram-se de lágrimas. Era horrível, aberto e vasto, sem um traço de verde. A noite gelada transformou-se em dia escaldante à proporção que o sol subia para o zênite e o trem estrondejava pelos campos afora, parando de vez em quando em alguma cidade cheia de bicicletas e de veículos puxados por cavalos, e onde os automóveis pareciam escassos. Paddy abriu bem as duas janelas, a despeito da fuligem que entrava remoinhando e se instalava sobre tudo. O calor era tanto que eles arfavam, e as pesadas roupas neozelandesas de inverno, aderindo-lhes ao corpo, comichavam. Não parecia possível que algum lugar fora do inferno fosse tão quente no inverno. Gillian Bond chegou com o morrer do sol. Estranha coleçãozinha de edifícios desconjuntados de madeira e ferro corrugado, dos dois lados de uma rua larga, empoeirada, cansada e sem árvores. O sol que tudo derretia passara uma pasta de ouro sobre as coisas e dava à cidade uma transitória luminosidade dourada, que se dissipou enquanto eles permaneciam na plataforma observando. Tornou-se, mais uma vez, um típico povoado das fronteiras do fim do mundo, derradeiro pasto avançado numa região em que as chuvas diminuíam drasticamente. Não muito longe dali, na direção do oeste, principiavam 3.600 quilômetros de terra do nunca mais, zonas desérticas onde não chovia. Um reluzente carro preto estava parado no pátio da estação e, caminhando despreocupado, a passos largos, pelo chão forrado de vários centímetros de poeira, acercava-se um padre. A longa sotaina dava-lhe o aspecto de uma figura do passado, como se ele não se movesse sobre os pés, como os outros homens, mas se deixasse levar, como num sonho. A poeira se erguia e encapelava em torno dele, vermelha às últimas claridades do pôr-do-sol. — Olá, sou o padre de Bricassar, disse, estendendo a mão a Paddy. — Você deve ser o irmão de Mary, é a imagem viva dela. Voltou-se para Fi e ergueu a mão flácida aos lábios, sorrindo com genuíno espanto. Ninguém identificava uma dama com maior rapidez do que o padre Ralph. — A senhora é bonita, disse, como se fosse a observação mais natural do mundo para um padre fazer. E, em seguida, seus olhos passaram para os meninos, reunidos num grupo. Demoraram-se por um instante com intrigada perplexidade em Frank, que ficara encarregado do bebê, e conferiram, um por um, os garotos à medida que diminuíam de tamanho. Atrás dos irmãos, sozinha, Maddie olhava para ele de boca aberta, como se olhasse para Deus. Sem parecer dar-se conta de que a fina batina de sarja chafurdava na poeira,
Passou pelos meninos, agachou-se e segurou Maddie entre as mãos firmes, delicadas, bondosas. Muito bem. E quem é você? Perguntou-lhe sorrindo. Maddie, disse ela. O nome é Megan, sacudiu Frank, franzindo o senho e detestando aquele homem bonito e sua altura extraordinária. Meu nome favorito, Megan. Ele endireitou o corpo, mas continuou segurando a mão de Maddie na sua. Será melhor vocês ficarem esta noite na casa paroquial, continuou, conduzindo Maddie para o carro. Eu os levarei de automóvel à Drogheda amanhã cedo. É muito longe para quem acaba de vir de Sydney de trem. Tirante o Hotel Imperial, a Igreja Católica, a escola, o convento e a casa paroquial eram os únicos edifícios de tijolos que havia em Guilhambourne, e até a grande escola pública tinha de contentar-se com um arcabouço de madeira. Agora que escurecera, o ar se tornara incrivelmente frio, mas na sala de estar da casa paroquial ardia imenso fogo de troncos, e o cheiro de comida lhes chegava, tentador, de algum lugar do prédio. A governanta, velha escocesa murcha, dotada de surpreendente energia, as afamava-se pela casa, mostrando-lhes os seus quartos e falando o tempo todo com o sotaque carregado das Highlands ocidentais. Acostumados à reserva cheia de não-me-toques dos padres de Warrine, os Cleres acharam difícil enfrentar a fácil e jovial bonomia do padre Ralph. Somente Paddy descongelou, ainda lembrado do estilo amistoso dos religiosos da sua terra natal, a intimidade com que tratavam os pobrezinhos. O resto jantou em cuidadoso silêncio. Fi fugiu para os quartos assim que pôde, seguida com relutância por Paddy, para o qual a religião era cordialidade e consolação. Para o resto da sua família, porém, era algo enraigado no medo, uma compulsão do tipo faça-o ou você se danará. Quando se foram, padre Ralph refestelou-se na poltrona favorita, olhos postos no lume, fumando um cigarro e sorrindo. Com os olhos do espírito, passou os Cleres em revista, como os vira pela primeira vez no pátio da estação. O homem tão parecido com Mary, mas encurvado pelo trabalho duro e manifestadamente em disposição maldosa da irmã. A esposa, cansada e bela, que parecia ter acabado de descer de um landolé puxado por cavalos brancos parelhos. O moreno e intratável Frank, de olhos negros. Os filhos, quase todos parecidos com o pai, exceto o mais moço, Stuart, parecidíssimo com a mãe, e que viria a ser um belo homem quando crescesse. Era impossível dizer em que se transformaria o bebê. E Maddie, a mais suave, a mais adorável menininha que ele já vira. O cabelo de uma cor que desafiava qualquer descrição, nem vermelho nem cor de ouro, mas uma perfeita fusão de ambos, e que erguia a vista para ele com olhos de um cinzento prateado de tão radiosa pureza que se diriam joias fundidas. Dando de ombros, arremessou o toco do cigarro ao fogo e pôs-se em pé. Estava ficando velho e fantasioso. Joias fundidas, pois sim. Era até mais provável que os olhos dele se estivessem deteriorando, queimados pela areia. Pela manhã, levou de automóvel à Drogheda os hóspedes da véspera. E tão habituado estava à paisagem que os comentários deles o divertiram. A última colina fica a 320 quilômetros a leste. Aquela era a terra das planícies de solo negro, explicou. Só passagens imensas, planas como tábuas, aqui e ali salpicadas de grupos de árvores. O dia estava tão quente quanto fora o anterior, mas o Daimler era muitíssimo mais confortável para viajar do que o trem que os trouxera. E eles tinham saído cedo, em jejum, com os paramentos do padre Ralph e o Santíssimo Sacramento cuidadosamente acondicionados numa caixa preta.
Os carneiros são sujos, observou Maddie com expressão desconsolada, olhando para as muitas centenas de pelotas vermelhas, mas de um vermelho tirante a ferrugem, com os focinhos indagativos voltados para o capim. Ah, vejo que eu deveria ter escolhido a Nova Zelândia, disse o padre. Lá deve ser como a Irlanda, cheia de bonitos carneiros cor de creme. Sim, é como a Irlanda em muitos sentidos. Tem o mesmo belo capim verde, mas é mais selvagem, muito menos domesticada, acudiu Paddy, que gostava cada vez mais do padre Ralph. Nesse exato momento, um bando de emas ergueu-se cambaleante e disparou a correr, ligeiro como o vento, com as pernas desajeitadas, semelhantes a um borrão, os pescoços compridos esticados para a frente. As crianças prenderam a respiração a princípio e depois desataram a rir, encantadas ao ver pássaros gigantescos como aqueles correndo em vez de voar. Que prazer é a gente não precisar descer do carro para abrir essas miseráveis porteiras, disse o padre Ralph, quando a última delas se fechou e Bob, encarregado de abri-las e fechá-las para ele, trepou de novo no carro. Depois dos choques que a Austrália lhes causara com assombrosa rapidez, a casa grande de Drogheda tinha para eles qualquer coisa do próprio lar, com sua graciosa fachada georgiana, suas glicínias trepadoras que principiavam a lançar botões e seus milhares de roseiras. É aqui que vamos morar? Guinchou Maddie. Não exatamente, apressou-se a dizer o padre. A casa em que vocês vão morar fica a 1,5 km daqui, lá embaixo, perto do córrego. Mary Carson esperava-os na vasta sala de estar e não se levantou para cumprimentar o irmão. Ao invés disso, forçou-o a chegar até onde ela se achava, sentada em sua bergère. Muito bem, Paddy, disse em tom satisfeito, olhando fixamente atrás dele para o padre Ralph, que trazia Maddie nos braços e tinha os bracinhos dela em volta do pescoço. Mary Carson levantou-se pesadamente, sem cumprimentar Fi nem as crianças. Vamos assistir à missa imediatamente, disse ela. Estou certa de que o padre de Bricassart não vê a hora de terminar suas obrigações. De maneira alguma, minha querida Mary. Ele riu-se enquanto os olhos azuis cintilavam. Rezarei a missa. Comeremos todos um bom desjejum quente à sua mesa e depois, como prometi, mostrarei a Maddie o lugar onde ela vai morar. Maddie? Repetiu Mary Carson. Sim, essa é Maddie. O que, pelo visto, nos faz iniciar as apresentações pelo fim, não é mesmo? Deixe-me começar pelo começo. Esta é Fiona. Mary Carson fez um breve aceno com a cabeça e prestou pouca atenção aos nomes dos meninos recitados pelo padre Ralph. Estava demasiado ocupada observando o padre e Maddie. A casa do chefe dos pastores erguia-se sobre estacas uns 9 metros acima de estreita ravina orlada de altos e desgarrados eucaliptos e de uma infinidade de salgueiros. Depois do esplendor da casa grande de Drogheda, parecia desguarnecida e utilitária, mas em sua divisão interna não era muito diferente da casa que haviam deixado na Nova Zelândia. Sólida mobília vitoriana abarrotava os aposentos, recoberta de uma poeira vermelha muito fina. Vocês aqui têm sorte, dispõem de um banheiro, disse o padre Ralph ao conduzi-los pelos degraus de tábuas à varanda da frente. Dir-se-ia uma escalada, pois as estacas sobre as quais repousava a casa tinham quase 5 metros de altura. Caso o córrego transborde, explicou o padre Ralph, vocês ficarão aqui bem em cima dele, e já ouvi dizer que ele é capaz de subir 16 metros numa noite. Dispunham, com efeito, de um banheiro. Uma velha banheira de folha de Flandres e um velho aquecedor de água tinham sido colocados numa recâmara adaptada na extremidade da varanda dos fundos. Mas como as mulheres descobriram com desagrado, a privada nada mais era que um buraco fedido feito na terra, a uns 200 metros de distância da casa.
em confronto com a Nova Zelândia, primitivo. Quem quer que tenha morado aqui não era muito limpo, disse Fi, passando o dedo pelo pó acumulado no aparador. Padre Ralph riu-se. Você travará uma batalha já perdida ao tentar livrar-se disso, acudiu ele. Isso é o interior, e há 3 coisas que jamais conseguirá derrotar: o calor, a poeira e as moscas. Faça o que fizer e eles estarão sempre ao seu lado. Fi olhou para o padre. O senhor é muito bom para nós, padre. E por que não seria? Vocês são os únicos parentes da minha boníssima amiga Mary Carson. Ela encolheu os ombros, não se deixando impressionar. Não estou acostumada a manter relações amistosas com padres. Na Nova Zelândia, eles são muito fechados e dão pouca atenção às pessoas. Você não é católica, é? Não. Paddy é que é católico. As crianças, naturalmente, foram educadas como católicos, até a última delas, se é isso que o preocupa. A mim não, nem pensei no assunto. Mas você, por acaso, não se sente mortificada? Na realidade, pouco me importa. Não se converteu? Não sou hipócrita, padre de Bricassart. Perdi a fé em minha própria igreja e não sinto vontade alguma de abraçar outro credo igualmente sem sentido. Entendo. Ele observou Madge, que na varanda da frente acompanhava com a vista o caminho que conduzia à casa de sede de Drogheda. Sua filha é tão linda. Gosto muito do louro veneziano, sabe? O cabelo dela faria Tiziano sair correndo em busca de pincéis e tintas. Até agora nunca vi ninguém com essa mesma cor de cabelo. É sua única filha? É. Os meninos são a regra na família de Paddy e na minha. As meninas são pouco comuns. Pobrezinha, disse ele suspirando. Depois que os engradados chegaram de Sydney e a casa assumiu um aspecto mais familiar com os livros, a louça, os enfeites e os móveis de Fi, encheram a sala de visitas. As coisas começaram a assentar. Paddy e os meninos mais velhos do que Stu passavam fora a maior parte do tempo em companhia dos 2 empregados da fazenda que Mary Carson conservara para ensinar-lhes as diferenças que havia entre os carneiros do noroeste da Nova Gales do Sul e os carneiros da Nova Zelândia. Fi, Madge e Stu descobriram as diferenças que havia entre dirigir uma casa na Nova Zelândia e morar na residência do chefe dos pastores em Drogheda. De acordo com um tácito entendimento, os Clares nunca perturbariam Mary Carson pessoalmente, mas a governanta e as empregadas dela ansiavam tanto por ajudar as mulheres quanto os empregados da fazenda ansiavam por ajudar os homens. Drogheda, como todos ficaram sabendo, era um mundo em si mesma, tão apartada da civilização que, passado algum tempo, Dillambone tornou-se pouco mais que um nome que evocava lembranças remotas. Dentro dos limites do grande home paddock havia estábulos, uma ferraria, garagens, um sem número de barracões em que se guardava tudo, desde alimentos até máquinas, canis e cercados para cães, uma confusão labiríntica de currais, um gigantesco barracão para a tosquia com um número inacreditável de 26 estrados em seu interior e outro dédalo de currais atrás dele. Havia galinheiros, chiqueiros, estábulos para vacas e uma vacaria, aposentos para os 26 tosqueadores, choças para os biscateiros, 2 casas como a deles, porém menores, para os pastores, barracas para os empregados inexperientes, um matadouro e lenheiros. Tudo isso ficava exatamente no meio de um círculo sem árvores de 5 quilômetros de diâmetro, o home paddock. Só no ponto em que se erguia a casa do chefe dos pastores é que o conglomerado de prédios chegava à floresta. Havia, contudo, muitas árvores em torno dos barracões, currais e em serras de animais para dar sombra bem-vinda e necessária. Sobretudo, aroeiras moles,
enormes, vigorosas, densas e sonolentamente lindas. Mais adiante, no longo capim do home paddock, cavalos e vacas de leite passavam, amodorrados. No fundo da ravina que ladeava a casa do chefe dos pastores, fluía um raso e lerdo curso de água barrenta. Ninguém deu crédito à história do padre Ralph de que o córrego poderia subir 18 metros da noite para o dia. Não parecia possível. Sua água era bombeada à mão para servir ao banheiro e à cozinha, e as mulheres precisaram de muito tempo para acostumar-se à ideia de lavar-se e de lavar pratos e roupas numa água pardacenta e esverdeada. 6 tanques maciços de ferro corrugado, colocados no alto de torres de madeira, que lembravam guindastes, colhiam a chuva do telhado e lhes proporcionavam água potável, que devia ser consumida com parcimônia e nunca usada para lavar o que quer que fosse, pois ninguém sabia quando as próximas chuvas tornariam a encher os tanques. Os carneiros, as vacas e os cavalos bebiam água artesiana, não extraída de um lençol freático acessível, mas a verdadeira água artesiana, trazida de mais de 900 metros abaixo da superfície do solo, que jorrava, no ponto de ebulição, de um cano na chamada cabeça de perfuração, e depois de percorrer minúsculos canais orlados de um capim venenosamente verde, chegava a cada cercado que havia na propriedade. Esses canais eram os drenos da perfuração, e a sua água, muito sulfurosa, carregada de minerais, não se apropriava ao consumo humano. A princípio, as distâncias os assombraram. Drogheda tinha 250 mil acres. Sua divisa mais comprida se estendia por 128 quilômetros. A casa da sede distava 64 quilômetros e 26 porteiras de Gilambon, o único povoado mais próximo, num raio de 169 quilômetros. A estreita divisa oriental era formada pelo rio Barwon, nome que a gente do lugar dava ao curso setentrional do rio Darling, grande rio lodoso de 1.600 quilômetros, que se juntava ao rio Murray para desaguar no Oceano Meridional, a 2.400 quilômetros de distância no sul da Austrália. O ribeirão Dillon, que corria na ravina ao lado da casa do chefe dos pastores, desembocava no Barrow, 3 quilômetros e pouco além do home paddock. Paddy e os garotos adoraram aquilo. Passavam, às vezes, dias e dias na cela, a quilômetros da casa da sede, acompanhando, à noite, debaixo de um céu tão vasto e tão cheio de estrelas que tinham a impressão de ser uma parte de Deus. A terra pardo-acinzentada fervilhava de vida. Milhares de cangurus passavam em bandos, céleres, aos saltos por entre as árvores, transpondo cercas sem mudar de andadura, adoráveis em sua graça, liberdade e quantidade. Emas construíam seus ninhos no meio da planície relvosa e passeavam altivas e majestosas como gigantes pelas suas fronteiras territoriais, assustando-se com tudo que fosse estranho e correndo mais do que cavalos para longe dos seus ovos verde escuros, do tamanho de bolas de futebol. Cupins erguiam torres cor de ferrugem que pareciam arranha-céus em miniatura. Formigas imensas, que tinham uma picada dolorosíssima, desapareciam como rios por buracos feitos incômodos no chão. A vida alada era tão rica e variada que as espécies novas pareciam não ter fim. Seus representantes, entretanto, não viviam isolados nem aos pares, senão aos milhares, minúsculos passarinhos verdes e amarelos que Fi costumava chamar de periquitos, mas que os do lugar chamavam de budgediggers, pequenos papagaios escarlates e azuis, cognominados roselas.
grandes papagaios cinza claros com o peito, a cabeça e a parte das asas de cor púrpura, conhecidos pelo nome de galas, e os grandes pássaros inteiramente brancos, as cacatuas de insolentes cristas vermelhas. Lindos e minúsculos tentilhões chilreavam e revoluteavam, e o mesmo faziam pardais e estorninhos, e os robustos e pardos martins pescadores, o cocaburras, riam-se e exultavam, alegres, ou mergulhavam à procura de cobras, seu alimento predileto. Eram quase humanos todos esses pássaros, e completamente sem medo, pousados a centenas nas árvores, olhavam curiosos à sua volta, com os olhinhos brilhantes e inteligentes, gritando, falando, rindo e imitando tudo que produzia sons. Temíveis lagartos de 1,5 m ou 1,80 m de comprimento avançavam pesadamente pelo chão ou trepavam, ágeis, aos altos galhos das árvores, tão à vontade fora da terra como sobre ela. Eram goanas. E havia muitos outros, menores, não menos assustadores, com o pescoço adornado de cristas córneas dinossáuricas, ou com línguas tumefatas de um azul brilhante. A variedade de cobras era quase infinita, e os clérigos ficaram sabendo que as maiores e de aspecto mais perigoso nem sempre eram as mais daninhas, ao passo que uma criaturinha atarracada de 30 centímetros de comprimento poderia ser uma víbora mortal. Pitons, mortíferas cobras corais cor de cobre, cobras arborícolas, cobras pretas de barriga vermelha, cobras pardas. E os insetos? Gafanhotos, cigarras, grilos, abelhas, moscas de todos os tamanhos e espécies, borrachudos, libélulas, mariposas gigantes e tantas borboletas. Aranhas medonhas, imensas e peludas, com pernas de vários centímetros de comprimento, ou enganosamente pequenas, mas pretas e mortais, escondidas na privada. Algumas viviam em vastas teias gigantes, suspensas entre as árvores. Outras se embalavam em densos berços de fios prateados, presos entre hastes de capim. Outras ainda se enfiavam no chão em buraquinhos com tampas que se fechavam depois que elas passavam. Também havia predadores. Porcos bravos que não tinham medo de nada, selvagens e carnívoros. Umas coisas pretas e peludas, grandes como vacas, dingos, os cães nativos selvagens que se movem às furtadelas, rentes ao solo e se fundem com a relva. Corvos a centenas, desolados e aflitos, empoleirados nos brancos e murchos esqueletos de árvores mortas. Gaviões e águias pairando imóveis sobre as correntes de ar. De alguns era preciso proteger os carneiros e o gado, sobretudo quando pariam. Os cangurus e os coelhos comiam o capim precioso. Os porcos e os dingos devoravam cordeirinhos, bezerrinhos e bichos doentes. Os corvos arrancavam os olhos dos animais com o bico. Os clérigos tiveram de aprender a atirar e carregavam fuzis quando saíam a cavalo, às vezes para acabar com o sofrimento de um animal condenado, às vezes para abater um porco bravo ou um dingo. Isso, pensavam os meninos exultantes, era a vida. Nenhum tinha saudade da Nova Zelândia. Quando as moscas se apinhavam como remela nos cantos dos seus olhos, lhes subiam pelo nariz, lhes entravam pela boca e pelas orelhas, eles aprenderam o truque australiano de prender cordões em toda a volta da aba do chapéu e amarrar uma rolha de cortiça na ponta de cada cordão. Para impedir que parasitas rastejantes lhes subissem pelas pernas, por baixo das calças largas, amarravam tiras de pele de canguru chamadas boyangs abaixo dos joelhos. A Nova Zelândia era mansa comparada com isto aqui, mas isto era a vida. Presas à casa e às suas imediações, as mulheres achavam a existência muito menos interessante, pois não tinham tempo nem pretexto para montar a cavalo, nem o estímulo de atividades variadas.
Era-lhes apenas mais duro fazer o que sempre fizeram as mulheres: cozinhar, limpar, lavar, passar a ferro, cuidar de nenezinhos. Lutavam contra o calor, a poeira, as moscas, os muitos degraus, a água barrenta, a quase permanente ausência de homens para cortar e carregar lenha, bombear a água, matar aves. O calor, sobretudo, era difícil de aguentar e, no entanto, ainda estavam no começo da primavera. Mesmo assim, o termômetro colocado na varanda, onde havia sombra, marcava 38 graus todos os dias. Na cozinha, com o fogão funcionando, a temperatura chegava a 49 graus. As roupas que elas usavam, numerosas e justas, haviam sido feitas para Nova Zelândia, onde o interior das casas era quase sempre frio. Mary Carson, que caminhara à guisa de exercício até a casa da cunhada, olhava com desdém para o vestido de algodão de fi, fechado no pescoço e comprido até os pés. Ela mesma envergava, de acordo com a nova moda, um vestido de seda creme que não lhe passava da metade das pernas, de mangas largas, decote baixo e sem cintura. Não há dúvida, Fiona, você é irremediavelmente antiquada, disse ela, correndo a vista pela sala de visitas recém-pintada de creme, pelos tapetes persas e pelos móveis finos e valiosos. Não tenho tempo para ser outra coisa, redarguiu Fi, com excessivo laconismo para uma anfitriã. Você terá mais tempo agora que os homens se demoram longe de casa e há menos refeições para preparar. Suspenda suas bainhas e deixe de usar anáguas e espartilhos, pois acabará morrendo quando chegar o verão. Sabe que o calor ainda pode aumentar de 8 a 11 graus? Seus olhos se demoraram no retrato da bela mulher loura, com a saia balão, a imperatriz Eugênia. Quem é aquela? Perguntou apontando. Minha avó. É mesmo? E os móveis, os tapetes? Meus, herdados de minha avó. Não me diga. Pelo visto, minha querida Fiona, você desceu na escala social, não é mesmo? Fi nunca perdia as estribeiras, de modo que não as perdeu tão pouco nessa ocasião, mas seus lábios se afinaram. Pois eu não penso assim, Mary. Tenho um bom marido, você devia saber disso. Mas que não tem sequer um gato para puxar pelo rabo. Qual era o seu nome de solteira? Armstrong. Ah, sim, mas não o mesmo Armstrong de Roderick Armstrong? É meu irmão mais velho. Ele recebeu o nome do meu avô. Mary Carson levantou-se, enxotando com o chapelão as moscas atrevidas que não respeitavam nem as pessoas mais importantes. Você é bem mais nascida do que os Clares, e sou eu quem o diz. Era tão grande assim o seu amor a Pat que preferiu desistir de tudo isso? As razões para o que faço, voltou Fi sem alterar o tom de voz, dizem respeito a mim, Mary, e não a você. Não discuto meu marido com ninguém, nem com a irmã dele. As rugas de cada lado do nariz de Mary Carson se acentuaram. Seus olhos tornaram-se um pouquinho mais protuberantes. Ora essa, disse ela. Mary Carson não voltou à casa de Fi, mas a Sra. Smith, sua governanta, veio com frequência e repetiu-lhe o conselho a respeito das roupas.